Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal do segundo ano. Vamos dar andamento, então, prosseguimento à nossa aula de filosofia e hoje trabalhando três tópicos, três temas novos, tá? Dentro daquilo que nós já estávamos trabalhando, que é a filosofia contemporânea. Agora vamos analisar, estabelecer uma reflexão a partir do pensamento dos chamados analíticos, né? De maneira mais específica, com o nosso querido filósofo, o Wittgenstein, tá? E depois também vamos analisar a escola de Frankfurt, tá? A teoria crítica principalmente, e para concluir então um descendente dessa escola de Frankfurt, né, da teoria crítica, o Habermas. Tá? Vamos fazer toda essa caminhada, toda essa perspectiva, levando sempre em consideração que a filosofia contemporânea ela se caracteriza por essa multiplicidade de formas de interpretação do mundo, tá? Nós vimos lá a fenomenologia, vimos lá os pragmatistas, tá? E agora, então, vamos nos encaminhando, não vamos concluir ainda ela, porque vamos ver mais alguns pensadores, mais algumas correntes na nossa próxima aula, tá? Mas hoje nós vamos entrar numa perspectiva bem interessante, tá? Principalmente quando se fala em teoria crítica, uma abordagem diferenciada, crítica, que acho que nos serve para o contexto atual, para nós entendermos muitos posicionamentos, muitas visões que existem hoje do nosso contexto. Okay? Então, convido vocês para acompanharmos, então, a apresentação. Tá? Vamos lá. Aqui. Vamos ver então aqui. Então, primeiro, né, nós vamos ter aqui os analíticos, né, os filósofos analíticos. Esses pensadores, tá, o conceito básico que eles vão analisar, a perspectiva básica dos analíticos é a questão da linguagem. Tá? É interessante entender que para esses pensadores, a nossa relação com o mundo é uma relação de significação. A nossa relação com o mundo é uma relação de significação. Então, a filosofia, para os analíticos, ela deve buscar analisar o significado das sentenças, para que assim se evite os enganos na comunicação, para se evitar a ambiguidade. Ok? Então aqui temos, né, uma charge que tenta ilustrar essa ambiguidade, ou seja, obviamente que aqui, de uma forma levando em consideração o humor, né, mas é basicamente essa perspectiva que os autores, tá, da filosofia analítica eles vão levar em consideração. Tá? Entender a filosofia agora nessa perspectiva dela ser um elemento de linguagem. Ok? Vamos, na sequência, tá, entendermos, quando se fala aqui em filosofia analítica, o principal pensador, tá, responsável por pela filosofia analítica ou pela corrente analítica, tá? Quando se fala em filosofia da linguagem, logo se recorre ao Wittgenstein. Tá? Só que antes de nós continuarmos aqui, acho que é interessante um adendo, um parênteses aqui. O Wittgenstein, na história da filosofia, ele tem uma estrutura de pensamento bem própria dele, única, tá? É quase uma exclusividade, porque o Wittgenstein ele é o único pensador, tá? Que na verdade ele reflete dois pensamentos distintos. Tá? O Wittgenstein ele escreve a primeira obra dele, que nós vamos ver na sequência, tá? O Tractatus Lógicos Filosóficos, tá?
E 10 anos depois, ele escreve a sua segunda grande obra, As Investigações Filosóficas. E na segunda obra, ele corrige ou ele anula quase que completamente a primeira obra. Então são quase que dois pensadores diferentes nessas duas obras. Nas duas obras ele vai abordar a questão da linguagem, mas ele vai abordar a questão da linguagem por vieses diferentes ou por caminhos diferentes. Tá? Então agora vamos estudar cada um deles, ou vamos tentar entender cada um dessas formas, tá? Com que o Wittgenstein ele trata a linguagem. Tá? Então, vamos lá. O primeiro Wittgenstein, ele vai, como é conhecido, a primeira fase, alguns vão chamar de primeiro Wittgenstein, enfim, ela é marcada pela obra, então, Tratactus Lógicos Filosóficos. Nessa perspectiva da filosofia analítica, aqui do Wittgenstein, ele vai dizer o seguinte, que a linguagem ela espelha o mundo da maneira que o mundo é. Então a linguagem nada mais é do que o mundo. O tamanho que é o mundo é o tamanho da linguagem, metaforicamente falando. Tá? A linguagem ela é uma representação do real. Tá? A linguagem ela retrata o mundo sem distorcer o mundo. Então, para o Wittgenstein, nessa primeira fase, as sentenças, se eu analisar as sentenças, aquilo que eu estou dizendo, tudo que está na sentença reflete o mundo, ou o mundo ele fica descrito na sentença. Por exemplo, ali que eu coloquei, né? Essa flor é bela. Na perspectiva do primeiro Wittgenstein, essa imagem que está aí em primeiro plano, ela está toda ela é totalmente representada por essa frase. Tá? Eu digo a flor bela, tá? E eu represento o mundo, ele fica configurado dentro dessa frase. Tá? Para essa primeira perspectiva do Wittgenstein, então, a linguagem ela representa os fatos reais. A linguagem ela representa os fatos reais. Aí, olha só, como é que o Wittgenstein ele chega a essa conclusão, gente? Né, da onde que ele parte para chegar a isso? Né, isso está na biografia, inclusive né, do que se escreve do Wittgenstein. Né? Conta-se que o Wittgenstein ele estava lá no começo do século, né, lendo um jornal lá na França, e ele se depara com uma notícia, tá? Esquematizada lá, de um acidente que ocorreu lá. Né? Primeiras. Né? E ele começa a analisar o trabalho dos peritos que vão analisar aquele acidente. E como é que os peritos lá, que faziam análise do acidente de trânsito, como é que eles trabalhavam? Eles construíram uma maquete. Tá? Eles construíram uma maquete. Nessa maquete lá num plano, colocaram lá os carrinhos de brinquedo, colocaram os bonequinhos, ou seja, as pessoas que estavam envolvidas representadas pelos bonequinhos, os carros, né? Então fizeram lá a maquete antes do acidente, depois do acidente, e como é que deveria ter ocorrido o acidente para que as duas cenas tivessem transcorrido, né? Então ele chegou, daí ele né, a conclusão do Wittgenstein, olhando aquela maquete né, dinâmica, ele vai dizer, olha, é a mesma coisa que a linguagem, porque isso aqui, essa maquete, está refletindo os fatos reais, como eles aconteceram. A linguagem, ela trata os fatos. É porque para o Wittgenstein o mundo é a totalidade de fatos, não de coisas. Né? A partir do momento que eu consigo traduzir as coisas em fatos, porque uma coisa ela só passa a existir quando eu consigo transformar ela em linguagem, nessa perspectiva do Wittgenstein, né? Então, quando eu consigo transformar em linguagem, as coisas passam a existir, até que eu não consigo transformar em linguagem. Não que eu tenha que saber o nome exato daquilo, mas eu tenho que, de alguma maneira, transformar aquilo em linguagem, aquilo passa a existir. Então, para vocês terem essa perspectiva, então, do Wittgenstein, dessa experiência dele, ele inicia a elaboração dessa teoria do que a gente conhece hoje pelo primeiro Wittgenstein. Okay? Então vejam,
É uma construção que ele vai fazer, tá? É uma construção que ele vai fazer e que nós poderíamos aqui talvez apontar algumas limitações, principalmente a partir do momento que nós tomamos conhecimento do segundo Wittgenstein. Mas no primeiro Wittgenstein, a ideia é a seguinte: a linguagem traduz o mundo, a linguagem representa o mundo, a linguagem representa os fatos do mundo. Tá? A linguagem representa os fatos do mundo. Ou seja, o fato, essa flor é bela. A linguagem conseguiu representar lá. Ok? Muito bem. Então, o que temos na sequência? Tá? O que temos na sequência é o segundo Wittgenstein. Essa perspectiva do segundo Wittgenstein. Agora, numa obra conhecida como Investigações Filosóficas. Okay? O que vai constar nessa obra Investigações Filosóficas? Aqui, tá, o Wittgenstein ele vai se dar conta que a correspondência, essa isonomia, essa relação de igualdade entre linguagem e mundo não existe. Tá? Ela não existe essa relação de igualdade entre linguagem e mundo. Tá? Por quê? Porque a linguagem ela contém muito mais elementos, tá, do que o mundo. Ela não remete ao mundo, porque a linguagem ela vai ser considerada que ela vai ter uma vida própria. Tá? A linguagem ela tem uma vida própria. Os elementos da linguagem, uma palavra que eu venha a usar, ela não tem necessariamente apenas uma referência no mundo. Ela pode ter várias referências no mundo. Por exemplo, se eu falar aqui apenas a palavra pena, a palavra pena, ela encontra apenas uma correspondência no mundo? Wittgenstein vai dizer não. A linguagem ela tem uma vida própria, ela tem uma dinâmica própria. Por isso que o Wittgenstein ele vai abordar o elemento ou o conceito de jogos de linguagem. A linguagem não é mais representação como no primeiro, agora a linguagem ela é entendida como jogo. Por que nesse sentido? Porque não basta nós termos os elementos do jogo para podermos jogar. Nós temos que ter as regras. O que são as regras? O contexto. A linguagem ela ganha sentido no contexto do uso. A pena ela vai ter sentido no contexto que eu usar ela. Se eu estou falando de uma pessoa que eu tinha pena, dificilmente alguém vai vincular a ideia da pena de galinha, por exemplo, numa pessoa. Ok? Então veja, o contexto que eu uso se refere às regras desse jogo. Então nós jogamos jogos distintos, jogos diferentes. A linguagem ela é muito maior do que o mundo. Tá? A linguagem ela é muito maior do que o mundo. E o limite do conhecimento nessa perspectiva, né, o limite do conhecimento é o limite da linguagem. Ou seja, quando se falavam, ou talvez você já tenha ouvido alguém se dirigir a vocês dizendo leia bastante, tem que ler bastante, né? Porque né, o que você lê, você é o que você lê, ou seja, Wittgenstein vai concordar, ou seja, o limite do universo, o limite do meu conhecimento, o limite do meu mundo é a minha linguagem. Tá? E eu vou ter que. O Wittgenstein vai dizer: o mundo está aqui, agora a linguagem ela está aqui por cima e ela consegue ser mais completa, mais complexa do que o mundo. Tá? O mundo ele pode aparecer como um elemento fechado, tá? Mas a linguagem ela é mais ampla, ela é mais dinâmica, ela consegue ter uma perspectiva mais holística nesse sentido. Tá? Então essa é o que se chama aí de virada linguística, uma compreensão diferente da linguagem. Não mais como retrato da realidade, mas sim como uma
um elemento que ganha uma dinâmica própria. Tá? A linguagem ela tem uma dinâmica própria. Ela é um jogo. Tá? Para mim entender o que se está falando, eu tenho que participar do jogo, eu tenho que saber o contexto da fala para mim conseguir entender o significado dessa linguagem ou o significado da palavra, dos conceitos, das sentenças que estão sendo utilizadas aí. Ok? Na sequência, então, nós vamos apresentar aqui, ou vai ser apresentado aqui, então, a escola de Frankfurt, tá? Que é uma outra corrente de pensamento. A filosofia analítica, então, trabalhava a filosofia vinculada à ideia de linguagem. Tá? A escola de Frankfurt é uma escola alemã, tá? Que surge aí no princípio dos anos de 1920, por aí, tá? Ela vai surgir e ela vai ter uma série de personagens, de pensadores que integram ela, né? Fantásticos, né? E muitos pensadores, Adorno, Horkheimer, né? Eles têm muita produção teórica sobre os conceitos que eles vão criando, né? Vão criar lá o conceito de indústria cultural e também o conceito que aqui está exposto de teoria crítica, tá? O que a escola de Frankfurt ela vai dizer quando ele se fala? Por que teoria crítica? Porque é uma teoria que vai criticar tudo aquilo que se estava pensando naquele contexto. Ele vai dizer, peraí, a filosofia ela tem que ocupar um espaço no sentido de tornar o ser humano autônomo, capaz de conhecer, capaz de argumentar, tá? E a filosofia está fazendo tudo menos isso. Ela está entregando interpretações de mundo pronto. Ele vai dizer não, nós temos que mudar essa perspectiva, tá? Por quê? O que eles percebem? Existem dois tipos de razão e essas razões elas deveriam conviver, tá? Uma razão cognitiva, que é aquela razão não ingênua, tá? É aquela razão ativa, aquela razão que busca a verdade, que entende a relação entre os homens e desses com a natureza. Tá? Ou seja, é o saber viver. Tá? A razão cognitiva é aquela razão do ser do homem consciente, do ser consciente, que consegue discernir, que consegue se ver livre de um princípio de alienação, ou seja, de cegueira diante do que está acontecendo, tá? E consegue superar essa perspectiva. Tá? E uma outra razão, tá? Que coexiste e que ela não é por si só negativa, tá? Que é a chamada razão instrumental, que é aquela razão que busca transformar a natureza, que busca fazer a natureza instrumento de produtividade, de competitividade, é aquela razão, tá? Que busca a eficácia, né? Que tem como fins lá econômicos, políticos. O que está acontecendo? O que a teoria crítica ela percebe? Que o capitalismo ele proporcionou que a razão instrumental ocupasse o centro da ação humana e isso acaba gerando um princípio de irracionalidade. Ou seja, o ser humano esquece ou não se preocupa ou não se dá conta que ele tem um princípio de cognitividade, que ele tem uma razão cognitiva, que ele é capaz de pensar por si só. E ele acaba, de uma maneira totalmente alienada, adotando um discurso, tá? Adotando um discurso que visa única e exclusivamente a produtividade. Porque o capitalismo ele incute na perspectiva da teoria crítica, na mentalidade das pessoas, que elas precisam produzir, que elas precisam gerar capital, que elas precisam aparecer no meio social de determinada forma, que elas precisam demonstrar que elas têm sucesso, que elas são pessoas bem-sucedidas. À custa de quê? Da autonomia. Essa ênfase demasiada na razão instrumental, que ela deveria sim fazer parte da sociedade, mas não estando acima da razão cognitiva.
porque quando ela está acima, ela tira a autonomia do indivíduo. Assim, o indivíduo ele se vê meio que escravizado diante da perspectiva. Tá? Porque o trabalho ele passa, por exemplo, na perspectiva da teoria crítica, a não assumir ou não ocupar na vida do indivíduo o espaço que deveria ocupar. Ele é prioridade. Ele é prioridade. Não por nada, e aqui fazendo um parênteses, se os membros da teoria crítica eles estivessem vivos hoje, tá? Habermas ainda, embora ele não seja do começo, né, aqui da teoria crítica, tá? Mas ele foi aluno, ele foi participante da escola de Frankfurt. Se eles estivessem vivos hoje, eles iam olhar essa situação de pandemia, tá? E iria na perspectiva olhar para essas manifestações, né, contra isolamento social, né, para não e vai dizer, olha, aqui temos o exemplo claro e bem característico, né, do quanto a razão instrumental ela avança sobre a razão cognitiva, porque em nome da questão econômica, que eu não estou dizendo que não é importante, pelo contrário, ela é importante e ela deve ser valorizada, tá? Mas eu coloco a vida do ser humano abaixo da questão da economia. Quer exemplo de maior irracionalidade do que isso? Eu não consigo perceber. Tá? Então a teoria crítica ela vai justamente colocar essa questão. Como é que estamos vivendo? Qual que é a razão predominante no indivíduo? E a filosofia ela deveria, na perspectiva da teoria crítica, fomentar a razão cognitiva, fazer, provocar os homens, as pessoas a questionar, a se rebelar contra essa perspectiva puramente instrumental da razão. Tá? Só assim, eles vão dizer, nós iríamos recuperar a autonomia do indivíduo. Caso contrário, continuaríamos com indivíduos não autônomos. Ok? Então, vejam só, continuando aqui. Na sequência, tá? Da escola de Frankfurt, então nós vamos ter um ex-aluno da escola de Frankfurt, né? Conhecido como Habermas, né? O Jürgen Habermas, tá? E o Habermas ele vai partir dessa ideia, né, de agir instrumental, de agir comunicativo, né, de razão instrumental e de razão cognitiva, e vai construir os conceitos de agir instrumental e agir comunicativo. O Habermas é o cara da ética comunicativa. Está lá no terceiro ano, na teoria do terceiro ano a gente trabalha a questão da ética comunicativa, né? A racionalidade comunicativa. Veja só, o que o Habermas ele vai estabelecer como crítica, né? Habermas é um pensador que hoje ainda, lá com seus 90 e tantos anos, 93, ele continua produzindo, continua estabelecendo muita reflexão, né? O agir instrumental para o Habermas é aquele baseado no saber empírico, que visa cumprir um objetivo. Tá? Eu sei fazer tal situação, eu sei fazer, tal atividade, eu sei dar conta de tal situação. E o agir instrumental ele sempre tem como fim uma questão econômica, uma questão política, uma questão técnica, né? Eu sou eficaz, eu consigo dar conta, enfim. Esse é o agir instrumental. Tá? Porém, o Habermas vai dizer o agir instrumental é importante? É importante, obviamente, porque nós temos que dar conta de uma série de coisas no nosso dia a dia, nos utilizando do agir instrumental. Vocês, por exemplo, estão ouvindo a videoaula, né, ou assistindo a videoaula, e vocês têm que dar conta de uma série de coisas a partir do agir instrumental. Efetuar questões para fazer para o professor, conseguir fazer anotações, conseguir acompanhar isso lá no livro, enfim, tem uma série de necessidades de agir instrumental. Mas o que faz realmente a diferença em termos de humanidade, na perspectiva do Habermas, e que a filosofia ela deve dar conta, é do que ele vai chamar de agir comunicativo. O agir comunicativo ele visa regras morais de interação.
O ser humano, ele tem que aprender a interagir. Ele tem que dar conta das relações interhumanas. Pois por meio da comunicação as pessoas buscam consenso, diálogo, visando o bem-estar de cada um. E é isso que falta, na verdade. Num ambiente polarizado como o ambiente mundial, né? Não vamos chamar só o brasileiro, né, que é polarizado. Existem polarizações de maneira quase que generalizada, tá? O que menos se consegue é realmente se comunicar. O que menos se consegue é alcançar consenso. O que menos se consegue é dialogar. O que se faz é discutir muito. Dialogar exige necessariamente a capacidade de ouvir, de escuta. Ok? Então, nessa perspectiva, o Habermas ele vai dizer: veja, a verdade ela não reside na correspondência entre o enunciado e os fatos. A verdade ela está no consenso discursivo, na possibilidade de dar voz para todos, ouvir a todos, e nesse elemento comunicativo comunitário, tá, interpessoal, conseguir chegar a um consenso. Quantos conseguem chegar a um consenso? Não saberia dizer em números, mas muito poucos conseguem chegar a um consenso. Se nós olharmos nas nossas situações diárias, tá, nós vamos perceber que o consenso talvez é um dos elementos mais difíceis de serem alcançados, tá? O ser humano ele tem pouca aptidão, na verdade, para chegar ao consenso, ok? Então nós temos uma dupla responsabilidade aqui, né? Que é entender o Habermas talvez seja fácil. Colocar a perspectiva do Habermas em prática é difícil, ok? Então, diante dessas três perspectivas teóricas, tá? Nós encerramos esse momento de reflexão, tá? E encaminhamos então a conclusão da temática da filosofia contemporânea para o nosso próximo encontro, ok? Até!